Ok, muito bom dia, amados irmãos. Pela graça e somente pela graça, nós estamos aqui nessa manhã de segunda-feira. Hoje, dia 7 de junho de 2021. 7 de junho de 2021, né? Pela graça de Deus, podemos sim pensar com Deus nessa manhã. Em segunda Crônicas, capítulo 32, eu falei ontem sobre isso, mas eu não quis entrar muito em detalhes, mas eu vou falar um pouquinho sobre, né, a presença de Deus conosco nesses dias difíceis. Né? Em segunda Crônicas, capítulo 32, o rei Ezequias, ele estava sendo cercado por 180 mil assírios. E ele trouxe uma exortação para o povo. Uma exortação para o povo. Que o povo, ele cobrou ânimo, teve um bom ânimo com as palavras de Ezequias. E sabe, nós estamos aqui no início de semana, segunda-feira, e eu creio que Deus está trabalhando em nossas vidas. Não entendemos todas as coisas, não sabemos o porquê de muitas coisas. São várias pessoas passando por dificuldades, problemas difíceis, né? Mas Deus, Ele está trabalhando, Deus está agindo, Deus está cuidando, né, de cada um de nós nesses momentos de dificuldades. Não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe, e Deus está no trono. Deus está no trono. E aqui em 2 Crônicas 32, diante de uma situação quase impossível, ou impossível diante dos olhos dos homens, né? Aqui tem um homem de fé, Ezequias, um homem de fé. Ele diz o seguinte, no versículo 7 e 8, para o povo, ele diz o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Uau! Sabe, não é assim gratificante, esperançoso para nós ouvir nessa manhã que há um conosco maior do que o que está com os nossos problemas, com as multidões de problemas. Há um conosco, lá, sabe, o natural, a carne, sabe, estão batalhando constantemente contra nós. Mas há um conosco maior do que está com eles. Com eles estão o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear, para batalhar as nossas guerras, como está escrito aqui, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Deus é conosco, o Senhor está conosco, há um conosco, e esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de toda glória, o Deus de Israel, o Deus que não há impossíveis para ele. Não há impossíveis. Aqui em 2 Crônicas 32, Ezequias exorta o povo a descansar, a confiar, a crer. Um homem de fé. A palavra de Deus fala que antes ou depois dele não existia um homem tão de fé como Ezequias. Né? E ele exortou o povo a seja forte, seja corajoso. Está começando a semana hoje é segunda-feira, só está começando, mas sede forte, sede corajoso, não tenha medo, não vos assusteis. Há um conosco, e esse que está conosco é o Deus de toda glória, para batalhar, para guerrear nossas guerras. E pela fé nós cremos, nós acreditamos. Perdão. E nós sabemos aqui o resultado de 2 Crônicas 32. Como Deus guerreou a guerra de Ezequias. E como Deus deu uma grande vitória, não só para Ezequias, mas para todo o povo de Judá, quando 180 mil assírios foram mortos. Sabe, amados irmãos,
Eu não sei o que você está passando no início dessa semana, eu sei o que eu estou passando, mas não sei o que você está passando. Mas eu quero te dizer para você, há um conosco, maior do que qualquer problema que estejamos passando. E Ele está guerreando as nossas guerras. Ele é conosco, Ele está conosco. Em Isaías capítulo 8, versículo 10, está escrito: forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não se cumprirão, porque Deus é conosco. Olha, forjai projetos e serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus é conosco, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco. Às vezes esperamos que Deus coloque um grande exército ao nosso lado para guerrear juntamente conosco as nossas batalhas, mas talvez Deus coloque uma única pessoa ao seu lado em tempos difíceis, e essa pessoa vai guerrear contigo e você vai ter uma grande vitória. Rapidinho, aqui em 2 Reis, perdão, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, não. 2 Reis, capítulo 6 é a mesma coisa que Eliseu falou para o povo, no versículo 16 e 17. Respondeu Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu: Senhor, peço-lhe que morra. Aí foi quando os anjos, quando o inimigo veio contra, né, o Eliseu para matar Eliseu, e Eliseu orou ao Senhor, e porque o homem do Senhor, o moço de Eliseu, ele estava lá, agora estamos mortos. Olha o exército ao nosso redor que veio para nos destruir. Eliseu: relaxa, homem, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E sabe que interessante, é o mesmo princípio que Deus diz para Ezequias, quando Ezequias exortou o povo a confiar no Senhor. É o mesmo princípio. E Eliseu aqui orou, e Deus abriu os olhos do moço e viu um grande exército de Deus ao redor de Eliseu. E nós sabemos o resultado aqui, a vitória que Deus deu, né, para Eliseu e depois para o povo de Judá. A mesma coisa aconteceu com Ezequias, quando Deus deu a grande vitória ali, quando Ezequias exortou, um homem de fé, exortou o povo a confiar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas sabe, amados irmãos, interessante para nós nessa manhã de segunda-feira, de Filisteus. Deixa eu pegar o versículo aqui. Em 1 Samuel capítulo 14, 1 Samuel capítulo 14, Jonatas saiu escondido de Saul para entrar numa trincheira, e ele deu de cara com uma guarnição de filisteus. E olha, interessante para nós aqui, para nossa edificação, aqui no capítulo 14 de 1 Samuel, né? Versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha, pode ser uma pessoa ao seu lado, caminhando com você, guerreando a guerra juntamente com você. Sabe, o Senhor é contigo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está conosco, e Ele vai guerrear juntamente conosco, e Ele nos dará a vitória.
em nome de Jesus. E sabe, independente de muitos ou poucos, sabe, para Deus não há impedimento de salvar, com muitos ou com poucos. Aqui Jonas estava com seu jovem escudeiro, e eles tiveram um sinal de Deus, e eles foram pela fé, e durante 30 minutos eles batalharam contra uma guarnição de filisteus e mataram mais de 20 homens. Porque Deus estava com eles, o Senhor batalhou juntamente com eles, o Deus de Israel estava com eles. Não há impedimento para o nosso Deus de salvar com muitos ou com poucos. Talvez uma pessoa ficará do seu lado, juntamente com o Senhor. Há um conosco. Com Jonatas aqui estava um jovem escudeiro, e ele teve uma grande vitória. Há um conosco, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Há um conosco. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para guerrear a nossa guerra. Pode forjar projetos, mas não serão cumpridos, mas serão frustrados. Pode dar ordens, mas não serão cumpridas, porque o Senhor está conosco. Foi assim que Jesus disse em Mateus 28, versículo 20: eu estarei convosco até o fim. Até o fim, eu estarei convosco até o fim. Que não esqueçamos desse princípio para nossas vidas durante essa semana. Há um conosco, Deus está conosco, e Ele vai batalhar as nossas batalhas, e pela fé nós cremos, pela fé nós acreditamos, pela fé nós andamos. Vamos seguir em frente, e vamos ser surpreendidos com o mover do nosso Deus, porque não há impossíveis para Ele, não há impedimento para Deus em salvar com muitos ou com poucos. E somos poucos hoje, mas diante de Deus nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos prevalecer valentemente contra o inimigo. Que Deus abençoe você, que Deus estenda suas mãos sobre as suas vidas durante essa semana, e que Deus te dê a segurança, a paz, a alegria da salvação. Sabe, há um com você, há um conosco, e esse que está conosco é o Deus de toda glória, que não há impossíveis para Ele, e que Ele sim batalhará nossas batalhas, e seremos mais que vencedores, porque assim somos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.